O professor Almeida Filho, da Universidade de Brasília, ele traz um termo da linguística aplicada que se chama abordagem. Os métodos de ensino de uma língua adicional, eles são os métodos que já são que a sociedade, que a comunidade já corrobora, né? São aqueles mesmos métodos, e enfim. Só que a abordagem, que é essa parte do operativo, cada professor tem o seu, tá bom? Então isso ele atribui o nome de abordagem. Podemos ter a mesma metodologia, porém com abordagens diferentes. E aí, outro exemplo, né? Vamos supor que eu, na minha turma, eu propus um trabalho individual e os alunos têm que realizar uma pequena apresentação oral. Por mais que o trabalho seja o mesmo, cada professor pode pôr objetivos diferentes, né? Se a gente não planejou conjuntamente, você vai dar sua aula, eu vou dar a minha, eu acho que é quase óbvio que haverá divergências, né? Mas se chegará ao mesmo objetivo. Então, eu posso falar para os meus alunos, expor suas ideias e reflexões de forma coordenada acerca do texto tal. E você pode falar para a sua turma, resumir as ideias principais do texto tal, relacionando-as com os conhecimentos adquiridos na unidade, né? Tendo em conta esse exemplo anterior, você também deve saber que pode desenhar os seus objetivos operativos em função de estándares de aprendizagem. Ou seja, já existem esses estándares. A gente tem o marco comum, que é o quadro comum europeu, que trata desses estándares de aprendizagem. O que se espera de um aluno, desse nosso exemplo, de uma turma de B2, né? De B1. O que a gente espera do nosso aluno de turma de B1, né? Por quê? Porque eles são o nível mais concreto dos critérios de avaliação, aos quais usamos as referências para redatar, para escrever os nossos próprios, né? Os nossos próprios objetivos específicos. E aí vamos ao currículo e vamos buscar buscamos em um currículo e o objetivo dessas tarefas que a gente passou de maneira distinta nessa simulação, nesse exemplo, um objetivo operativo seria, né, que seria a mesma coisa das atividades, seria resumir textos de forma oral, recolhendo as ideias principais, coletando as ideias principais e as integrando de forma clara em orações que se relacionem lógica e semanticamente, né? Mas o modo de operacionalizar é diferente, né? E a vantagem da gente se prestar atenção nesses critérios de avaliação e nos estándares de aprendizagem para formular os objetivos didáticos é que, na hora de relacionar os elementos nas unidades didáticas, o trabalho já estará feito. Então, já tiveram pesquisadores, né, cientistas da área, que já estipularam esses descritores, né, que a gente vai ver, esses estándares de aprendizagem. Então, aqui vamos ver agora tipos de objetivos didáticos segundo suas características. Então, vamos concretizar isso e que verbos utilizar, porque vimos que existem tipos diferentes. Mas e agora? Que tipos de verbos eu uso? Porque confesso a você que também não sabia, né, que tinha diferença, que tipos de verbos utilizar dependendo do objetivo que se quer alcançar. Para objetivos conceituais, né, são aqueles objetivos que se supõe que uma aprendizagem teórica e que podem ser escritos, redatados com os verbos analisar, refletir, argumentar, demonstrar, compreender e conhecer. E um exemplo: compreender a utilização de verbos no presente do subjuntivo em contextos reais, tá? Esse exemplo fui eu que fui criando. Os objetivos procedimentais. Os objetivos procedimentais se relacionam com saber fazer. Quer dizer, alcançar certos processos, né? É um saber prático e metodológico e se formula com verbos como investigar ou pesquisar, né? Desenvolver, desenhar, observar, debater, diferenciar. Um exemplo: diferenciar a utilização de verbos no presente do indicativo e subjuntivo em contextos reais. E agora com objetivos atitudinais, que esses objetivos, como já pode intuir, né, a gente já pode, pelo próprio nome, se referem ao comportamento, à atitude que adota o aluno diante da aprendizagem ou da atividade.
se formula com verbos como respeitar, aceitar, valorizar, interar-se, né? Apreciar, colaborar. Um exemplo, colaborar ativamente nas atividades em grupo, né? E, voltando ao texto de Castillo, Morales e Benítez Mendes, a gente pode, uma pergunta, né, chave. O que é um objetivo em termos de no ensino do idioma? Voltando agora, né, no nosso contexto, que é a língua espanhola como língua adicional. O que é um objetivo agora para esse contexto específico que é o nosso de ensino de línguas? O objetivo, como regra, determina o caráter das ações. Um objetivo no ensino do idioma é o que o estudante deve ser capaz de fazer, que são as habilidades, o que ele deve conhecer, que é o conhecimento em si, e o sentir, que são as atitudes. Em outras palavras, um objetivo é uma habilidade específica útil, um conhecimento ou atitude que deve ser desenvolvido como resultado da aprendizagem. Os objetivos não somente expressam conhecimento e as habilidades que o aluno vem a aprender, mas também o que fazer com esse conteúdo, né? No entanto, é importante lembrar os níveis de assimilação. Aí elas trazem como familiarização, reprodução, aplicação e criação. Para expressar cada um desses níveis nos objetivos, o professor pode usar os seguintes verbos. Eu trouxe aquelas opções, né? E aqui eu trago outras que é um texto específico no contexto de línguas. Qual que é o mais legal, qual que é o mais correto? Não, fica a seu critério, tá bom? Para familiarização de um tema, você pode usar os verbos identificar, reconhecer, distinguir, unir, compreender, diferenciar, selecionar, discriminar, familiarizar-se. E de reprodução, pronunciar, reproduzir, narrar, repetir, estabelecer, atuar. E de aplicação, aplicar, né? Descrever, fazer uso de, explicar, produzir, diferenciar, expressar, elaborar, avaliar. E de criação, criar, fazer, pesquisar, produzir, obter, realizar, elaborar e julgar. E agora eu trabalho com exemplos, né? Não vamos ficar só na teoria. Elas trazem um exemplo, né, que traz, do inglês, mas é perfeitamente adaptável para o nosso contexto de língua espanhola. Corresponde a uma forma de formular os objetivos instrutivos para um nível elemental de inglês, que é compreender conversas curtas entre amigos próximos que conversam sobre os seus planos futuros e que contém principalmente convites a diferentes lugares. Então, bem simples, que vocês podem usar que você pode usar como modelo também, que é habilidade, audição, nível de assimilação, reconhecimento. Subhabilidade, estabelecer a relação de forma e função. Função, compreender quando alguém convida outra pessoa. Noção, convites e lugares. Vias, conversações curtas e simples. Procedimento, escutar a conversa. E o nível elemental, como se fosse um inglês 1. Por fim, é de suma importância ao estabelecer objetivos, perguntar-se sempre. Pode ver que desde as aulas anteriores a gente sempre faz questionamentos para nós mesmos, né? A orientação é nos questionarmos sobre as nossas práticas, né? Mentalmente, escrevendo, enfim. Então, sempre se perguntar o que, por que e como. O que eu vou disponibilizar para os meus alunos hoje? O que vamos ver? Por que eles têm que aprender isso? Por que eu achei interessante isso? E como que eu vou fazer? E estabelecer a melhor forma de fazer, ok? Aqui estão as referências e nos vemos no próximo tema. Hasta luego!